Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo visite sua vida nesta noite. Que o Espírito Santo abrace seu coração. Que a presença amorosa de Deus alcance os lugares mais profundos da sua alma. Talvez você tenha chegado até esta oração carregando uma dor que ninguém conhece completamente. Uma dor silenciosa, uma ferida escondida. Uma tristeza que você aprendeu a carregar sozinho. Talvez durante o dia ninguém tenha percebido. Você trabalhou, conversou, sorriu, cumpriu suas responsabilidades. Mas por dentro existe algo machucado, algo que continua doendo. Talvez seja uma decepção, talvez seja uma rejeição, talvez seja uma perda, talvez seja uma lembrança difícil, talvez seja uma palavra que você ouviu há muitos anos e que ainda permanece dentro do coração. Existem feridas que não aparecem no corpo, mas aparecem na alma. Feridas que ninguém consegue enxergar, feridas que não podem ser cobertas com curativos humanos, feridas que precisam do toque de Deus. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que já chorou sozinho muitas vezes. Alguém que guardou lágrimas para não preocupar ninguém. Alguém que continua forte por fora, mas está cansado por dentro. Talvez exista alguém que foi profundamente decepcionado. Alguém que confiou. Alguém que amou. Alguém que acreditou, mas acabou ferido. E com o passar do tempo, aprendeu a esconder a dor. Mas nesta noite, Deus quer falar algo muito importante ao seu coração. Você não precisa esconder suas feridas do Senhor. Você não precisa fingir que está bem diante dele. Você não precisa carregar sozinho aquilo que está machucando sua alma. Porque Deus conhece cada lágrima, cada sofrimento, cada batalha silenciosa. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Jesus, cura meu coração. Escreva com sinceridade. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que deseja permitir que Deus toque suas feridas mais profundas. A palavra do Senhor para esta noite está no Salmo 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Que promessa maravilhosa! Observe o que a Bíblia não diz. Ela não diz que Deus ignora os feridos. Não diz que Deus abandona os que sofrem. Não diz que Deus esquece aqueles que choram. Pelo contrário, ela afirma que Deus cura, Deus trata, Deus restaura. Porque o coração do Senhor sempre se inclina para aqueles que estão machucados. Isso me faz lembrar da parábola do bom samaritano. Um homem estava ferido à beira do caminho. Machucado, caído, sem forças. Muitos passaram por ele, muitos seguiram adiante, mas alguém parou, alguém cuidou, alguém tratou suas feridas. Que imagem bonita do amor de Deus! Porque muitas vezes nos sentimos exatamente assim, feridos à beira do caminho, feridos por situações da vida, feridos por pessoas, feridos por perdas, feridos por decepções. Mas Deus não passa adiante. Ele para, Ele se aproxima, Ele cuida, Ele trata, Ele restaura. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Sua dor não passou despercebida diante do Senhor. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. Aquilo que ninguém entende, Deus entende. Aquilo que ninguém consegue curar, Deus pode restaurar. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Beatriz de Salvador. Ela tinha 61 anos e carregava uma mágoa profunda causada por uma traição familiar. Durante anos tentou fingir que estava tudo bem, tentou seguir em frente, tentou esconder a dor, mas a ferida permanecia, até que começou a apresentar aquela situação diariamente diante de Deus, não apenas pedindo que a situação mudasse, mas pedindo que seu coração fosse curado. Anos depois escreveu: quando Deus começou a curar minha alma, percebi que a dor já não controlava minha vida. Que testemunho poderoso!
Porque muitas vezes a maior cura não acontece nas circunstâncias. Acontece dentro de nós. Acontece quando Deus devolve a paz, quando devolve a esperança, quando devolve a capacidade de seguir em frente. Talvez seja exatamente isso que o Senhor deseja fazer nesta noite. Talvez exista uma área da sua alma que precisa ser restaurada. Talvez exista uma ferida que precisa receber o toque da graça. Talvez exista uma dor que você já carregou por tempo demais. Mas Deus continua sendo especialista em restaurar corações. Continua sendo especialista em curar almas. Continua sendo especialista em transformar sofrimento em testemunho. Por isso, não tenha medo de abrir seu coração diante do Senhor. Não tenha medo de mostrar suas feridas. Não tenha medo de apresentar suas lágrimas, porque Deus não rejeita os corações machucados. Ele os acolhe, Ele os abraça, Ele os cura. Por isso, agora eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente. Feche os olhos por alguns instantes e diga dentro da sua alma: Jesus, toca meu coração. Mais uma vez, Jesus cura aquilo que está ferido dentro de mim. Pai amado, nesta noite, nós entramos em Tua presença. Obrigado, porque o Senhor conhece nossas dores. Obrigado, porque o Senhor vê nossas lágrimas. Obrigado, porque o Senhor nunca abandona aqueles que sofrem. Hoje entregamos ao Senhor nossas feridas, nossas mágoas, nossas tristezas, nossos sofrimentos. Tudo aquilo que carregamos em silêncio, tudo aquilo que pesa dentro da nossa alma, tudo aquilo que precisa da Tua cura. Toca-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, abraça-nos, Senhor, porque sabemos que Teu amor continua alcançando os lugares mais profundos do nosso coração. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos apresentar diante de Deus nossas feridas emocionais mais profundas, permitir que Sua presença alcance nossas dores escondidas e receber o consolo que somente Cristo pode oferecer aos corações cansados e machucados. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para alcançar uma área da sua alma que está precisando de cura. Porque existem dores que aprendemos a esconder, feridas que não contamos para ninguém, lutas que enfrentamos em silêncio. Talvez você tenha se tornado especialista em dizer: está tudo bem, mesmo quando não estava. Talvez tenha aprendido a sorrir quando queria chorar, a continuar caminhando quando se sentia sem forças, a aparentar tranquilidade quando por dentro existia uma tempestade. E aos poucos a dor foi ficando guardada, escondida, silenciosa, mas não desapareceu. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que foi profundamente rejeitado, alguém que acreditava que seria amado, que seria compreendido, que seria valorizado, mas acabou se sentindo esquecido. Talvez exista alguém que carrega uma decepção antiga, uma mágoa, uma perda, uma lembrança que ainda provoca lágrimas. Talvez exista alguém que sente uma solidão difícil de explicar, mesmo estando cercado por pessoas, mesmo convivendo com familiares, mesmo participando da rotina diária, porque algumas dores não têm relação com a presença física de pessoas, tem relação com aquilo que está acontecendo dentro da alma. E Deus conhece tudo isso, conhece aquilo que você nunca contou, conhece aquilo que você nunca conseguiu explicar, conhece aquilo que você sente quando ninguém está olhando. Talvez essa seja uma das coisas mais bonitas sobre o amor de Deus. Você não precisa convencê-lo da sua dor. Ele já conhece. Você não precisa explicar tudo. Ele já sabe. Você não precisa esconder nada, porque diante do Senhor somos completamente conhecidos e completamente amados. Isso me faz lembrar novamente da parábola do bom samaritano. Aquele homem estava ferido,
machucado, abandonado, sem forças. Mas o samaritano não perguntou primeiro quem ele era. Não perguntou se merecia ajuda. Não perguntou se tinha culpa por estar naquela situação. Primeiro cuidou das feridas. Primeiro ofereceu compaixão. Primeiro demonstrou misericórdia. Que imagem poderosa do coração de Deus! Porque muitas vezes temos medo de nos aproximar do Senhor justamente por causa das nossas feridas. Pensamos que precisamos estar fortes, pensamos que precisamos estar bem, pensamos que precisamos resolver tudo antes. Mas Deus não espera perfeição. Ele oferece acolhimento, Ele oferece graça, Ele oferece cura. Talvez exista uma ferida emocional que você carrega há muitos anos. Uma palavra que ouviu, uma injustiça que sofreu, uma perda que ainda dói, uma situação que marcou sua vida. Talvez você tenha pedido a Deus inúmeras vezes para remover essa dor. E talvez a cura não tenha acontecido da maneira que esperava. Mas permita-me dizer algo importante. Deus continua trabalhando, mesmo quando não percebemos, mesmo quando a cura acontece lentamente. Mesmo quando a restauração é um processo, porque algumas feridas são curadas instantaneamente, outras são restauradas pouco a pouco pelo amor de Deus. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do senhor Ricardo de Fortaleza. Ele tinha 59 anos e carregava uma profunda mágoa causada por uma amizade rompida. Durante anos, permitiu que aquela dor controlasse seus pensamentos, controlasse suas emoções, controlasse sua paz, até que começou a fazer uma oração simples todas as noites. Não pedia primeiro que a outra pessoa mudasse, pedia que Deus curasse seu coração. Meses depois escreveu: percebi que Deus estava fazendo dentro de mim algo que eu não conseguia fazer sozinho. Que testemunho extraordinário! Porque muitas vezes a cura começa dentro da alma, antes de mudar circunstâncias, antes de mudar pessoas, antes de mudar situações. Deus fortalece o coração. Deus devolve a paz. Deus devolve a esperança. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez o Senhor esteja alcançando áreas da sua vida que permaneciam fechadas há muito tempo. Talvez esteja derramando consolo onde existia tristeza. Talvez esteja trazendo luz para lugares que estavam escuros. Porque Cristo continua sendo o médico das almas. Continua sendo aquele que restaura corações quebrantados. Continua sendo aquele que enxuga lágrimas silenciosas. Talvez você tenha acreditado que precisava carregar essa dor para sempre. Mas Deus está dizendo nesta noite: filho, entregue. Filha, permita-me cuidar de você, porque aquilo que é impossível para nós continua sendo possível para o Senhor. Por isso, não tenha medo de apresentar suas feridas diante de Deus. Não tenha medo de mostrar suas fragilidades. Não tenha medo de dizer que está cansado. Porque Deus não rejeita corações quebrantados. Ele os acolhe, Ele os fortalece, Ele os restaura. Talvez esta noite seja o início de uma nova etapa de cura na sua vida. Uma etapa em que você deixará de carregar sozinho aquilo que machuca sua alma. Uma etapa em que permitirá que a graça de Deus trabalhe profundamente dentro de você. Por isso agora eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor todas as suas dores, as mágoas, as rejeições, as perdas, as lágrimas, as lembranças difíceis, tudo, sem esconder nada. Entregue tudo ao Pai. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti nossas feridas emocionais, nossas tristezas, nossas mágoas, nossos sofrimentos, tudo aquilo que carregamos em silêncio, tudo aquilo que continua doendo dentro de nós. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão feridos, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que estão sofrendo em silêncio.
Toca aqueles que precisam de cura interior. Senhor, derrama teu consolo sobre essas vidas. Derrama tua paz, derrama tua misericórdia, derrama tua restauração. Pai amado, visita também nossas famílias. Existem lares precisando de reconciliação. Existem relacionamentos precisando de cura. Existem corações precisando de esperança. Senhor, derrama tua graça sobre cada casa. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja começando a restaurar algo dentro de você. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja lembrando você de que nenhuma dor é grande demais para seu amor. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente nosso coração ao Senhor receber sua cura para as áreas mais profundas da alma, fazer uma poderosa declaração de fé e descansar com a certeza de que Deus continua restaurando feridas que ninguém mais consegue enxergar. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração. O momento de colocar completamente nosso coração nas mãos de Deus. O momento de permitir que o Senhor toque as áreas da alma que talvez ninguém mais consiga alcançar. O momento de descansar na certeza de que o amor de Deus continua trabalhando dentro de nós. Talvez você tenha iniciado esta oração carregando dores silenciosas. Talvez existam feridas que ninguém conhece completamente. Talvez existam lembranças que ainda provocam lágrimas. Talvez existam situações que deixaram marcas profundas. Mas antes de dormir nesta noite, eu quero lembrar você de uma verdade preciosa. Deus não vê apenas suas feridas. Deus vê também a restauração que está preparando. Porque o Senhor nunca olha para uma vida apenas pelo que está quebrado. Ele olha para aquilo que sua graça pode reconstruir. Talvez você esteja olhando para cicatrizes, mas Deus está olhando para a cura. Talvez você esteja olhando para aquilo que perdeu, mas Deus está olhando para aquilo que ainda pode florescer. Talvez você esteja olhando para a dor, mas Deus está olhando para a restauração. Porque o amor do Senhor é maior do que qualquer ferida humana, maior do que qualquer rejeição, maior do que qualquer decepção, maior do que qualquer sofrimento. Isso me faz lembrar de quantas pessoas se aproximavam de Jesus carregando dores profundas. Algumas tinham enfermidades físicas, outras carregavam feridas emocionais, outras estavam esmagadas pelo peso da culpa, outras viviam em profunda tristeza. Mas quando encontravam Cristo, encontravam também acolhimento, encontravam misericórdia, encontravam esperança. Porque Jesus nunca tratou as pessoas como seus fracassos, nunca tratou as pessoas como suas feridas. Ele sempre enxergava além da dor, sempre enxergava o filho amado, sempre enxergava a filha amada. Talvez você precise ouvir isso nesta noite. Sua dor não define quem você é. Sua ferida não define quem você é. Seu passado não define quem você é. Você é amado por Deus. Você continua precioso aos olhos de Deus. Você continua sendo alvo do amor de Deus. Mesmo com cicatrizes, mesmo com lágrimas, mesmo com fragilidades. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Patrícia de Recife. Ela tinha 63 anos e carregava uma profunda tristeza causada por anos de rejeição dentro da própria família. Durante muito tempo acreditou que nunca conseguiria superar aquelas marcas, mas começou a entregar diariamente suas dores ao Senhor, não apenas pedindo mudança nas circunstâncias, mas permitindo que Deus transformasse seu coração. Anos depois, escreveu: percebi que Deus não apagou minha história. Ele curou a dor que existia dentro dela. Que testemunho maravilhoso! Porque essa é uma das formas mais bonitas da cura divina. Nem sempre Deus apaga as lembranças, mas remove o sofrimento que elas carregavam. Nem sempre muda o passado, mas transforma a maneira como olhamos para ele.
Nem sempre elimina as cicatrizes, mas faz com que elas deixem de controlar nossa vida. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo agora. Talvez esteja restaurando sua paz. Talvez esteja renovando sua esperança. Talvez esteja fortalecendo áreas da sua alma que permaneceram machucadas durante muito tempo. Porque Deus continua trabalhando, continua restaurando, continua curando, continua consolando. Talvez hoje seja a noite de parar de lutar sozinho contra essa dor. A noite de parar de esconder suas lágrimas. A noite de permitir que o amor de Deus alcance profundamente seu coração. Porque nenhuma ferida é grande demais para a misericórdia do Senhor. Nenhuma tristeza é profunda demais para a sua consolação. Nenhuma história está distante demais da sua graça. Por isso não tenha medo de confiar. Não tenha medo de descansar. Não tenha medo de acreditar novamente. Porque o mesmo Deus que começou uma obra dentro de você continuará completando essa obra. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Mais uma vez, respire e imagine Jesus caminhando até os lugares mais feridos da sua alma, as lembranças difíceis, as rejeições, as perdas, as decepções, as lágrimas, tudo. Imagine Cristo tocando cada uma dessas áreas com amor, sem condenação, sem acusações, sem rejeição, apenas com misericórdia. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa paz. Pai amado, nesta noite nós colocamos completamente nosso coração em Tuas mãos. Entregamos nossas dores, entregamos nossas feridas, entregamos nossas mágoas, entregamos nossas tristezas. Entregamos tudo aquilo que carregamos em silêncio, tudo aquilo que ninguém vê, tudo aquilo que precisa da Tua cura. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Tua misericórdia, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Teu poder restaurador. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão feridos, toca aqueles que estão desanimados. Toca aqueles que estão sofrendo em silêncio. Toca aqueles que precisam de cura interior. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua esperança. Renova sua alegria. Renova sua fé. Renova sua paz. Pai amado, visita nossas famílias. Protege nossos lares. Abençoa aqueles que amamos. Cura relacionamentos feridos. Restaura laços quebrados. Derrama reconciliação onde existe distância. Pai amado, visita também aqueles que se sentem sozinhos, os que enfrentam tristeza, os que carregam lutos, os que precisam de consolo. Senhor, abraça essas vidas. Mostra que ninguém está sozinho. Mostra que Teu amor continua presente. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está curando meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas feridas não definirão meu futuro. Em nome de Jesus, eu declaro que o amor de Deus é maior do que minhas dores. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será restaurada. Em nome de Jesus, eu declaro que minha alma encontrará paz. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está cuidando de mim. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas lágrimas não foram esquecidas por Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que Cristo está restaurando minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que dormirei sob a proteção e o amor do Altíssimo. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança. Confiança na cura de Deus. Confiança na restauração de Deus. Confiança na misericórdia de Deus. Confiança no amor de Deus. Agora juntos, como família de fé, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, acolhe nossas lágrimas, consola nossos corações e ajuda-nos a descansar na certeza de que Deus continua cuidando de cada ferida da nossa alma. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor cure seu coração, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor renove sua esperança, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame uma noite de paz, descanso e restauração sobre sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração tocou seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que esteja sofrendo em silêncio e precisando lembrar que Deus continua restaurando feridas que ninguém consegue enxergar. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Jesus, cura meu coração. Escreva com fé, escreva como uma oração, escreva como alguém que decidiu colocar suas dores nas mãos de Cristo. Porque aqueles que permitem que Deus toque suas feridas, descobrem que existe uma cura que vai além das emoções humanas e uma paz que somente o amor do Senhor pode oferecer. Que Deus abençoe profundamente sua noite e seu descanso.